Bom dia, meninas. Bom dia, tio. Tudo bem, né? Vocês estão me escutando bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Vocês conseguem me escutar direitinho, hein? Sim. Sim. Beleza. Preparem o livro de vocês aí na página 62, meninos, enquanto o pessoal vai chegando. E eu vou fazendo a chamada aqui, tá? Tio, explica o conteúdo novo. Oi? Explica o conteúdo novo. Ah, eu vou ter que terminar essa correção aqui, João. Mas já tem videoaula lá no portal do conteúdo novo, tá? Eu vi da primeira lei de Newton. Ah, você já viu? Isso aí. Isso aí. Trabalhei o conceito de força, aí teve os cálculos lá, né, atividadezinha, aí já comecei as leis de Newton, a primeira. Bom dia. Bom dia. 40 mil aulas hoje, na moral. Ô, que dia é hoje, na moral, que eu não sei. Sábado, César, bom dia. Sábado? É não, professor, oxe, as ideias. É É quinta. sério, Quinta. não é quinta. Na moral, é terça. Domingo. Hoje é quarta. Hoje é quarta, porque é só quarta que tem algo, né, não? Sintonizou, né? Ninguém Misericórdia. Hoje eu tô bugadaço, velho, na moral. Percebi. Pessoal, escuta aqui, ó. Bom dia a todos. Gustavo perguntou ali qual a página. Página 62, tá? Para a gente terminar a correção. O João estava comentando do conteúdo novo, do novo livro. A gente já tem videoaula lá. São três videoaulas. Duas de conteúdo e uma de correção de atividade. Assistam já, hein? Que é física, é um conteúdo diferente. Tá ok? Quem chegou aí depois? Murilo, bom dia. Tudo bem? tio. Bom dia, Ítalo. Bom dia. Bom dia, tio. Bom dia. Quem mais chegou aí agora? Deixa eu ver. Professor, Murilo. Beleza. Fala, Gustavo. você acha melhor fazer videoaula em qual tipo plataforma? Celular ou computador? Eu uso o computador. WhatsApp. César, eu uso Oi. o computador por Tá. causa do gravador de tela que eu tenho ali, eu prefiro que eu utilizo, né? Mas no celular também dá. Porque, tipo assim, eu posso usar o celular ou o computador, porque os dois dá aqui em casa. Mas Ótimo. eu acho que o celular é mais prático, não sei. Você acha mais prático? Dependendo da qualidade também fica melhor. A câmera, né? É. O áudio também ficam melhores. Pessoal, quem é esse Windows aí? Fala pro tio colocar presença Aí eu aqui. tenho. Tá me ouvindo? Rômulo também chegou aí, né? Beleza. Pessoal, vamos começar. Página 62, tá? Livro 2 ainda. Ok. Vou fazer a projeção aqui para a gente concluir a correção.
Olha só, nós vamos começar aqui na página 62, no título que eu já conquistei. É uma revisão geral do capítulo 4 do livro 2, ok? Essas questões são sobre o capítulo, né? De um modo geral. As da aula anterior que a gente corrigiu era específica do último capítulo. Tio, Oi. o Danilo mandou avisar que o Windows é ele, o Windows lá. Daí Ah, o na aula é Danilo. ele. Ótimo, brigadão. Vou colocar a E aí, presença tio? aqui. Ei, bom dia, Enzo. Tá em que página, o tio? Página 62 do livro 2, tá? Valeu. Falou. Pessoal, vamos começar a correção. Então, 10h41, a gente precisa terminar isso daqui hoje para aula que vem a gente começar outro assunto. Deixa eu ver alguém aqui. Ô Murilo, lê a primeira aí para mim. Só um minuto, tio. Beleza. É porque eu tava ali na sala e minha mãe tá dando aula. Ah, ok. Marque um X na alternativa que corresponde à característica que é comum em todos os grupos de plantas. Vasos condutores de seiva. Pode ler. Peraí, tio, é porque eu tava lendo no seu aqui. Ah, tá. Deixa eu voltar. Aí, pode terminar. Grãos de pólen e Isso. clorofila, semente, isso. Tio, é que página mesmo? Página 62. Beleza. Pessoal, aqui é para marcar a alternativa, né? Marcar um X nela, na que corresponde às características comuns a todos os 4 grupos de plantas, né? Pteridófitas, gimnospermas, angiospermas e briófitas. Qual é a resposta que vocês Tio, marcaram? eu botei vasos condutores de seiva. Coloquei Vasos clorofila. condutores? Letra B. Ah, tá. Ó, alguém colocou letra B, grãos de pólen, outro falou clorofila aí, né? Eu botei vasos de condutores de seiva, tio. Eu não Beleza. coloquei é porque briófitas não tem vascultor de seiva. Isso aí. Olha só, Murilo. Célula. Beleza. Agora deixa eu te falar, olha. A letra A, ela é vasos condutores de seiva, mas isso aí é uma característica que não é exclusiva de todas. As briófitas, que são as primeiras, não têm vasos condutores, então não pode ser ela. Grão de pólen é algo exclusivo do último grupo lá de plantas, né? Então também não pode ser. Quem colocou semente também é algo característico de gimnospermas e das angiospermas. Então não pode. Sobrou quem? A clorofila. Clorofila é aquela pigmentação que dá a coloração esverdeada das folhas e ajuda no processo de fotossíntese. Ok? Então a letra C é a resposta certa. Posso ler, tio? Maísa, alguém tinha me pedido. Oi. Foi o Vou Gustavo falar. Cavati que pediu. Mas eu tô aqui, você Ok. chamou. Lê, Maísa, fazendo favor, depois o Gustavo lê a próxima. Tá bom. Leia o trecho a seguir. Se os vegetais desaparecessem de repente da Terra, toda a vida no planeta estaria comprometida. Diversos ciclos ambientais não poderiam mais ser realizados e a quantidade de alimento encontrada na natureza certamente seria insuficiente para alimentar os animais, inclusive os seres humanos. Beleza. Essa afirmação é verdadeira? Justifique a sua resposta. Ótimo. Obrigado, Maísa. Pessoal, se os vegetais desaparecessem, todos os seres, de certa forma, inclusive nós seres humanos, estaríamos com a nossa vida comprometida, segundo essa afirmação. Ela está correta? Quem quer responder? Sim, tio. Sim, tio, tá correto. Ótimo. Justifica. Cavati? Justifica. Porque os vegetais são a base da cadeia alimentar. Ou seja, se eles somem, os consumidores primários não vão ter alimento. Segundo isso, os consumidores secundários que comem os primários vão morrer, não vai ter alimentos para os secundários, os terciários, etc. Não vai ter alimento para o ser humano e não teria como sustentar a cadeia alimentar sem plantas. Perfeito. Além disso, tem a questão que, durante o processo de fotossíntese, já que eles são autotróficos, produzem seus próprios alimentos, os vegetais, eles liberam o gás oxigênio, que é um gás necessário para os demais seres vivos sobreviver, pelo processo de respiração.
Então tá certinho, Cavate, quiser adicionar aí a questão da respiração também tá ótimo. Fora a alimentação que Gustavo falou, né? E tudo isso. Aí a resposta, pessoal, para quem quiser conferir ou quiser copiar, ok? Vamos lá, enquanto vocês vão olhando a 2, que eu vou deixar disponível aqui, a gente vai para 3 para a gente ganhar tempo, hein? Lê para mim, Gustavo, que você tinha pedido aquela hora. 3, tio, ok. Uhum. Letra 3. Complete o quadro comparativo com as principais características das briófitas e das pteridófitas. Beleza. Briófitas e pteridófitas. Como é feito o transporte de nutrientes e água? Dependem de água para se reproduzir e produzem esporos? Beleza. Pessoal, nós temos um quadro, deixa eu só mostrar ele aqui rapidinho na imagem para ficar mais fácil a gente responder. Aí eu volto lá na resposta. Só um instante. Olha aqui. Esse quadro nós temos que completar dos 2 primeiros grupos de plantas, as briófitas, as avasculares, né, as pteridófitas. Aí nós temos 3 perguntinhas aqui para responder no quadro. A pergunta é: como é feito o transporte de nutrientes e água? Aí primeiro das briófitas. Responde para mim. É célula por célula, professor? Perfeito. Felipe, que respondeu? Sim. Tô aqui, Ok. De uma célula para outra. Então, de célula para célula. Beleza? E das pteridófitas? Por vasos As condutores de seiva? Ótimo, meninos. Eles já possuem vasos condutores. Beleza. E agora a segunda pergunta. Dependem de água para reproduzir? Sim ou não, né? A resposta. Briófitas. As Sim. briófitas precisam para o transporte. E as pteridófitas? Eu não... Não, tio. A resposta eu não achei. Pteridófitas. Precisam também. Os gametas, tanto de uma quanto de outra, eles dependem de água para poder se locomover, para poder encontrar, né, o gametófito feminino para se reproduzir. Isso aí, essa característica vai ser perdida lá mais à frente nas angiospermas, que não dependem diretamente de água. Ela se reproduz por ações, né, de polinizadores, do vento, da água, de outros também. Beleza? Então é sim e sim. Produzem esporos? Sim, também. Sim. As duas. Beleza. Então ficou o quadro aí, a resposta. Lê para mim a número 4. Posso ler, professor? Eu. Pode. Alguém falou posso ler e depois o outro falou eu. Então cada um lê uma aí, tá? Lê a 4 para mim primeiro. Sobre as pteridófitas, preencha o esquema escolhendo as estruturas do quadro que estão relacionadas a esse grupo de plantas. Uhum. Aí, pode ler as palavras do quadro, ô Felipe? Sementes, rizoma, flores, esporos, vasos condutores de seiva, estróbilos, alternância de gerações. Beleza. O que fica aí, no centro a gente vai ter pteridófitas, né, que é o grupo de plantas, onde tem lá as samambaias, como um dos seus principais representantes. Aí o que a gente tem antes aí, no lado esquerdo, como resposta? Eu coloquei rizoma e vasos condutores de seiva. Tá. Do lado esquerdo? Sim. Alguém fez diferente? No lado esquerdo eu coloquei vasos condutores de seda e alternância de gerações. Tá. Eu coloquei vasos condutores de seiva e rizoma. Beleza. Alguém mais? Não? Olha só, do lado esquerdo, pessoal, vem as plantas anteriores, né, que são as briófitas. As briófitas, elas não possuíam vasos condutores de seiva, né? Então, a gente não pode colocar essa característica aí. Quem colocou rizoma, tá certo, que é um caule modificado, né? E faltou aí vocês colocarem a característica para reprodução desses tipos de planta que tem aí, que são os esporos, ok? Então, a resposta fica rizoma e esporos antes. Depois, a partir das pteridófitas, surgem outras características, né? Que vem os vasos condutores de seiva e a alternância de geração, que alguns haviam respondido no anterior, né? Beleza? Então, ficou, ó, do lado esquerdo, rizomas e esporos.
E do lado... Oi, pode falar. Eu tinha feito, mas eu não tinha relacionado. Eu coloquei todas as certas, só que eu não relacionei com o quadro acima. Ah, tá. Você marcou essas 4, né? Marquei as 4, mas eu não relacionei. Ah, entendi. No caso aqui, a gente só tem que colocar, segundo esse quadro, aquilo que vem antes das pteridófitas e aquilo que vem depois, né? Quais as características surgem depois. Aí, no caso, o que vai ficar depois são vasos condutores de seiva e alternância de geração. Vocês conseguem ver nas respostas aqui embaixo, olha, número 4, está destacado. Beleza? Ninguém perdido não, né? Não. Então tá Não. ok. Se alguém chegou aí depois, a gente está corrigindo a atividade da página 62 a 64 e as respostas elas estão aqui, ó, das que a gente já corrigiu. Alguém falou eu quando eu deixei ler. Lê para mim. O Igor? Foi João? Lê para mim a número 5. A Igor, pode ler, Igor, a 5. 5. Observe a imagem esse negócio aí, as maiores árvores existentes e a de musgos comparando as espécies. Relacione as questões. Beleza. Aqui nós temos, só um instantezinho. Nós temos sequoias, que são essas primeiras, a primeira imagem, são árvores que ficam gigantescas, né? E na segunda imagem a gente tem os musgos, que são plantinhas extremamente pequenas, bem rasteiras mesmo, menores que as gramas que a gente conhece, né? Os musgos, eles são tapetes bem pequenininhos mesmo. Agora vem a letra A. Pode ler a letra A aí. A quais grupos de classificação cada uma das plantas acima pertence? Claro. Posso falar, professor? Pode responder. Pode falar, filho. A primeira é sequoia. Eu acho que é gimnospermas. Aham. E o musgo é briófitas, porque é aquele tapete aveludado, né? Isso, perfeito. As sequoias são gimnospermas, que são plantas que possuem sementes, mas não têm frutos, né? Nem formação de flores. Tá certinho? Então, sequoias é gimnospermas. E as briófitas é o exemplo do musgo, que são aquelas plantinhas avasculares, por isso que elas têm tamanhos bem pequenos. Ok? Lê a letra B, Igor. Ô tio, o musgo é o quê? Rômulo, briófita. Tem aqui embaixo a resposta. A presença de qual estrutura ausente nos musgos é um dos fatores que permite as sequoias chegarem a ter grandes alturas. Perfeito. Quem quer responder? Vasos condutores, né? Os vasos condutores. Justamente, a presença de vasos condutores permitiu aos demais grupos de plantas adquirirem tamanhos maiores, né? As plantas que não possuem esses vasos condutores, levando nutrientes ali, distribuindo por toda a planta, elas acabam tendo portes bem menores, ok? Então, a resposta ela vai ficar assim, ó. Consegue visualizar aí? Aí a presença de vasos condutores, né, são responsáveis por transportar água, sais minerais, nutrientes, tá? Aqui tem uma resposta bem completa. Mas quem colocou vasos condutores já está ótimo. Lê para mim a número 6. Deixa eu ver aqui. O Guilherme. Acho que Guilherme tem não. Madison. Estão me ouvindo? Lê para mim aí, número 6. Ela toda? Isso. Na tabela. Marque X nas estruturas presentes em cada um dos diferentes grupos da planta. Ô, professor, essa daqui eu não fiz, não. Não, mas Eu fiquei tranquilo. em dúvida
Ah, beleza. Olha só, nós temos aí a tabela, né? Então, do lado esquerdo, a gente tem as características. E nós temos os grupos desse lado direito aí, os 4 grupos de planta. Nós temos que marcar um X em qual característica que cada grupo tem. Então, marca um X logo embaixo ali do grupo, se ele tiver aquela característica. Aí, a primeira característica aí é possuir vasos condutores de seiva. Quem que possui, pessoal? As pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Perfeito, isso aí. Então, os 3 últimos grupos vocês marquem X, com exceção das briófitas. Agora, outra característica, possuem sementes. As gimnospermas e Gimnospermas e angiospermas. Isso, os 2 últimos grupos, somente gimnospermas e angiospermas. Quem que possui flores e frutos? Angiospermas. Só as angiospermas. Perfeito, as angiospermas. E quem possui estróbilos? As gimnospermas apenas. Estróbilos são aquelas estruturas, não tem que eles penduram em árvore de Natal, que eles falam de pinheiro lá de Natal, aquelas estruturas, aquilo ali são estróbilos, tá? Das gimnospermas. Ô tio, então ok? então na primeira ali, a briófitas não vai ter nada? Não, nada. Ótimo, não vai ter nada. Nenhuma das características aqui ela possui, ok? Essa daí eu não coloquei na chave de correção, não. Então, ficou assim, pessoal. Olha só. No quadrinho das briófitas, na vertical, hein? Quadrinho das briófitas, nada. Das pteridófitas, o xizinho somente no primeiro quadro, que é os vasos condutores. As gimnospermas, elas só não têm X nas flores e frutos. E as angiospermas só não têm X nos estróbilos. Ok? Lê para mim aí. Posso ler o texto? Pode. Quem pediu aí? Posso ler? Eu pedi, tio. Pode. Lê o textinho aí. Lê o texto e responda as questões. Primeiras plantas resfriaram a atmosfera da Terra há 470 milhões de anos. Há 470 milhões de anos, o ambiente do nosso planeta não era nada agradável. Na porção de terra que existia, quase toda concentrada em um supercontinente, o cenário era desolador. Apenas rochas, poeira e um pouco de gelo eram visíveis no horizonte. A vida só existia no oceano, em forma de bactérias e pequenos animais invertebrados. O clima era muito abafado e úmido, e o ar saturado de dióxido de carbono, ou seja, CO2. As primeiras plantas terrestres eram ancestrais do musgo moderno e se espalharam lentamente pelas rochas. Para sobreviver, extraíram dessas rochas minerais como cálcio, magnésio, fósforo e os submeteram a reações químicas. O CO2 na atmosfera diminuiu drasticamente com a atividade das plantas, e a temperatura média da Terra deve ter diminuído em até 5 graus, o que é muito. Ok. Aí vem a letra A. Esse textinho ele fala sobre a origem, né, lá do planeta Terra e como que ele era, a condição da atmosfera lá na época, né? Existiam muitos, a gente vai ver isso mais à frente, em até mesmo outras séries, a questão da atmosfera, como que era, a existência de muitos vulcões, né? E para a origem ali da vida, nas teorias. E segundo o texto também ele fala desse resfriamento da Terra proporcionado por causa das plantas. Aí vem a letra A. Pode ler. Pode ler, Gustavo. Calma aí, tio, é que a letra A, posso ler? Isso, pode ler. Ok, desculpa, é que tinha acontecido um imprevisto aqui. Não, tranquilo. Letra A. Qual processo é realizado pelas plantas que precisa do gás carbônico CO2 para acontecer? Ah, fácil, né? Fotossíntese. Perfeito, essa daí é bem fácil, né? É a fotossíntese que ao final do processo ela vai produzir ali glicose, que era o açúcar, né? E gás oxigênio.
Resposta é fotossíntese. Letra B. É para eu ler, tio? Isso. Tá bom. B. Qual a estrutura é responsável por absorver gás carbônico do ar e em qual órgão vegetativo se encontra? E aí, como que é a resposta? Estômatos, folhas. Ótimo. O nome dos órgãos são os estômatos, que são aqueles que servem, fazem aberturas ali, permite, né, as trocas gasosas, a transpiração das plantas, e onde ficam as folhas, principalmente na região abaxial da folha, que é a região de baixo, ok? Então, estômato, e o local que ele fica é nas folhas, beleza? Ô, Laís, Gustavo Alves. Peraí, tio, que eu tô escrevendo aqui. Ah, tá. Você lê a próxima, Laís. Lê para mim, Gustavo. A número 8. Gustavo Alves. Maísa ou Laís, professor? Você falou. Oi? A Laís. Ah, tá. Eu entendi meu nome. Isso. Foi. Mas a Laís está escrevendo agora. Eu acho que o Gustavo também não ouviu. Lê para mim outra pessoa aí. Pode ler, Maísa. A 8? Isso, a 8. Quanto às flores e aos frutos, assinale a alternativa correta. A. Pétalas coloridas impedem a ação de polinizadores. B. O número de ovos presentes em uma flor definirá o número de sementes em um fruto. C. Frutos de cores vivas espantam pássaros que poderiam comê-los. D. Não existem flores com os dois sexos, pois isso levaria à autofecundação. D. Não. É, né? É. Isso. O transporte de pólen por animais é um exemplo de parasitismo. Qual a letra certa aí, pessoal? Qual a resposta? Acho que é a B, tio. Acho que é a B. A B. A B? Ok, resposta certa é a letra B. Pode falar. Quem ia perguntar? Rômulo? Pessoal, a resposta certa é a letra B. O número de óvulos presente em uma flor definirá o número de sementes em um fruto. Então, toda a quantidade de sementes que existem ali num fruto que vocês abrem, quer dizer que todos aqueles foram óvulos, ok? E esses óvulos foram fecundados, produzindo ali a semente. E o ovário da planta é o que forma o fruto. Tranquilo? Certinho? Professor, posso ler a 9? Pode ler. Caso os cientistas descobrissem alguma substância que impedisse a reprodução de todos os insetos, certamente nos livraríamos de várias doenças em que esses animais são vetores. Em compensação, teríamos grandes problemas com a diminuição drástica de plantas que dependem dos insetos para a polinização, que é o caso das... Beleza, qual a resposta certa? Eu coloquei angiospermas como árvores frutíferas. Perfeito. São as angiospermas como árvore frutíferas. Tem essas características aí que os destaca, né? Polinização. Resposta letra E. Danilo. Tio, eu posso ler? Pode ler. Número 10. Observe a imagem do pinheiro do Paraná. É correto afirmar que uma característica dessa planta é A presença de flores, B, a ausência de vasos condutores de seiva, C, a presença de frutos, D, a presença de sementes comestíveis, E, o corpo composto de raiz, caule, folhas, flores e frutos secos. Beleza. Então, qual a resposta certa aí, Laís? Não sei, não fiz. A D, professor. D. Letra D. Ok. A presença de sementes
Comestíveis. Isso. O pinhão é um exemplo de semente muito rica, nutritiva, né? Que é comestível. Letra D. E agora a última, número 11, Ana Luísa, Eu. pode ler. Em relação aos indivíduos do reino vegetal, das plantas, pode-se afirmar que as briófitas não dependem diretamente da água para sua reprodução. B. Fungos são vegetais aclorofilados. C. Flores das pteridófitas são frutos modificados. Gimnospermas possuem flores e frutos verdadeiros. Frutos das angiospermas se originam a partir do desenvolvimento do ovário. Qual a resposta? Desculpa, não respondi. Resposta certa, letra E. Frutos das angiospermas se originam a partir do desenvolvimento do ovário. Então, os óvulos originam as sementes e os frutos são originados a partir do ovário da planta. Beleza? A última aí ficou letra E. Pessoal, esses últimos minutinhos agora, eu tenho que conversar com vocês umas questões importantes. Então, aqui eu creio que todo mundo conseguiu acompanhar a correção, né? Agora. Olha só, presta muita atenção nesses últimos minutos aqui. Quem puder ligar a câmera, eu até agradeço agora, porque aí eu vou fazer a chamada, ok? Aí eu visualizo vocês. Porque tem alguns alunos, querendo ou não, a gente pergunta, pede para participar e não responde, a gente vai entender que não está aí. Então, a gente vai colocar falta, tá ok? Vejam bem, pessoal, eu corrigi as provas e as notas já estão disponíveis, como a maioria de vocês ou todos devem ter visto lá, né? As avaliações, as notas não foram tão boas como eu esperava. Então, nós tivemos notas baixas, tivemos alunos até abaixo da média, né? Só um momento. Então, vocês têm que ficar atentos quanto a isso, tá? Para poder ouvir, não? Alguém colocou aí, eu acho. Vocês têm que ficar atentos para poder recuperar. Outra coisa, as atividades que eu falei que vocês têm que me enviar do capítulo 3 e 4 do livro 2, alguns já me enviaram. Só que tem alunos que ainda não me enviaram. Eu estou pedindo já tem um tempo. Vocês estão recebendo isso no planejamento, vocês receberam meu e-mail, tem o meu número de WhatsApp. Vocês têm que me mandar essa atividade. Eu não estou cobrando o livro 3, então é só o livro 2. Vale 2 pontos, tá ok? E 1 ponto é a participação de vocês aqui e lá na sala de aula virtual. Igual o João Vitor, ele me falou nessa aula já que já assistiu, né, a nova aula do novo capítulo. Então, assim, alguns alunos eu consigo perceber já a interação, que já participaram, né? Só que tem outros alunos que nem lá na sala de aula virtual têm acessado, não têm assistido. Com isso, eles não vão ter a pontuação, tá bom? Tio, Então, eu não estava conseguindo entrar naquele lá não, de sarro passando a aula, não tem? Eu Tio, Quem é entrava. ela? Atividade É a de Laís? Eu entrava, aí às vezes eu conseguia Beleza. ver. Aí eu saía, não salvava, eu tinha que fazer de novo, às vezes não ia. Então, igual situações como essa da Laís, aí me manda uma mensagem no WhatsApp para a gente resolver. Tem alguns alunos, por exemplo, que às vezes tem que ficar fazendo a matrícula mais de uma vez, né, para poder acessar a aula, mas não tem necessidade. Aí a gente pode solucionar junto esses problemas. Só me mandar uma mensagem, igual você sempre manda, Laís, lá no WhatsApp, as atividades ou comigo, manda uma mensagem lá que a gente vê a questão do acesso, tudo bem? Ok? Mais alguma dúvida? Vou colocar aqui a presença para o restante, que não estavam. Beleza, pessoal, nós vamos encerrar agora. Semana que vem, uma aula sobre o conteúdo novo, hein? Fiquem atentos aí, física, tá bom? Fiquem atentos no planejamento que vocês vão receber também. Valeu, tchau, tchau, até semana que vem. Alô! Tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Quê? Falou.